Olá, que bom estarmos de volta para a continuidade do nosso estudo. Estamos fazendo o estudo de número 13, o santuário, e paramos na questão de número 6. E vamos dar continuidade então com a questão de número 7. Pedindo, é claro, que Deus nos abençoe, que a nossa compreensão seja conforme a vontade dele. Só para a gente frisar e dar início, então, vamos ler o comentário da questão número 6. O sacrifício diário ou contínuo era realizado diariamente no pátio do santuário, significando a constante disposição de Cristo em perdoar os pecados. Esta era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme descrito em Apocalipse 13, verso 8. Contudo, uma vez ao ano havia uma cerimônia especial de sacrifício pelo seu pecado. Agora nós vamos entrar nessa parte aí final, onde está dizendo uma vez ao ano, e vamos entender essa situação, né, de uma vez ao ano, o que acontecia. E é justamente o que a pergunta de número 7 vem trazer para nós essa reflexão. O que era realizado uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês? Essa explicação vai estar lá no livro de Levítico, capítulo 23, versos 27 e 28. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então, Levítico 23, 27 e 28 diz para nós o que acontecia nesse dia. Então, ao 10º dia do mês 7º, tá, que cai mais ou menos para nós aqui, seria outubro, setembro para outubro, né? O mês judaico de Nissan, né? E cairia entre setembro e outubro. Tá? Então era realizada essa festa, né? A festa dos tabernáculos, e tinha o dia da expiação, aonde haveria uma oferta especial, e nesse dia nenhuma obra podia ser feita, que era o dia de expiar os pecados de todo o povo de Deus, né? Levítico 16:30 também diz o seguinte: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então tinha aquela situação, né, que eu falei que o sumo sacerdote neste dia entra no Santo dos Santos e entra amarrado por uma corda, com um sinete também preso na cintura, né? E ao que ele se movimentava fazia barulho para indicar que ele estava vivo. Tamanha a seriedade. Então o sumo sacerdote não podia ter nenhum pecado acariciado ou escondido, como a gente já falou, e ele precisava estar preparado, né, com muito jejum, oração, para poder estar fazendo esse serviço neste dia. Então, o que era realizado uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, a festa da Páscoa, a festa de tabernáculo, dos Pentecostes, ou o dia da expiação. Então, era o dia da expiação, também conhecido no meio de Israel, né, no hebraico, como Yom Kippur. No santuário israelita havia 2 serviços, o diário e o anual. Durante o ano, no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios diários para expiar, ou seja, perdoar, né, pelo perdão, os pecados do povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação
dos pecados e a purificação do santuário. Tem uma diferença. Então, no sacrifício diário era pelo povo. E no dia da expiação, a gente vê aqui que era pela purificação do santuário. O serviço diário lidava com os pecados em base individual. No serviço anual, todo cerimonial assumia um componente de purificação e eliminação dos pecados do povo, então do povo como um todo. Por isso que a profecia de 2.300 tardes e manhãs ela é muito especial, porque ela representa exatamente isso. Inclusive, Daniel diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, assim como acontecia no santuário terrestre, né? Nessa cópia do santuário do céu. Então Daniel revela que 2.300 tardes e manhãs para o santuário ser purificado. Aí Daniel estava falando do santuário celestial, aquele que se encontra o próprio Deus, né? Feito pela mão de Deus e não pela mão de homens. Como a eliminação do mal era ilustrada no dia da expiação. Levítico 16, verso 10 e capítulo 20 também, verso 10 e o verso 20 a 22. Tá? Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Então, emissário é aquele que recebe uma missão de levar, né, algo. Esse não morreria, seria levado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Levítico 16, 10 e também versos 22 e 23. Então aqui a gente vê que os pecados de Israel eram lançados sobre o bode emissário, né, também chamado Azazel, e enviado ao deserto. Ele não morria pela salvação de ninguém, mas ele recebia os pecados do povo e era assim enviado ao deserto. Vamos ler esse comentário que está aqui abaixo, né? A salvação era provida pelo bode sacrificado para o Senhor. Então a salvação vinha daquele que era sacrificado, representando Jesus, né? Símbolo de Cristo. Também estava em cena o outro bode, o bode emissário, que é Azazel no original, o qual não era sacrificado. O bode emissário não morria em substituição a ninguém, mas representava o originador e o verdadeiro culpado pelos pecados que já haviam sido perdoados e expiados por meio do sacrifício do bode para o Senhor. Abandonado à própria sorte e à destruição, ele representava o juízo feito a Satanás e seu destino eterno. Então aqui tem a representação do que acontecerá, né? Após o julgamento, o grande julgamento, né? Quando Jesus encerrar o seu trabalho como sumo sacerdote, intercedendo por nós, e todos os pecados serão lançados então sobre Satanás e ele será deixado em sua prisão, que será a própria terra, sem ter ninguém para pecar. Né? Essa situação aqui representa exatamente esse momento, né, em que ele receberá a culpa pelos pecados que ele cometeu e que todos aqueles que cometeram também em nome dele, pelos enganos que ele levou a pessoa a cometer, né? Pelos erros que ele levou as pessoas a cometerem através do engano. O que todo o cerimonial do santuário terrestre representa? Hebreus 8,
4 a 5. Agora vai falar do ritual, da cerimônia como um todo, né? Então, nós temos aqui Hebreus 8, verso 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, se Jesus estivesse na terra, ele não seria nem sacerdote, porque os sacerdotes já existem da linhagem, né, da tribo de Levi, e é uma prefiguração das coisas que acontecem no santuário celeste. Então, sendo Cristo o próprio Deus, ele ministra no santuário celestial e não no santuário construído feito por mãos humanas. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos aqui ao nosso comentário, né? Então, o que todo cerimonial do santuário terrestre representava, está nesse verso, e agora a gente pode ver, está vendo o comentário. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento ensinava ao povo a natureza terrível do pecado e apontava para Jesus como o único que pode perdoar a culpa. Os muitos sacrifícios não eram eficazes por si mesmos. Então, o sacrifício em si não era capaz de purificar o homem, mas apenas representar o sacrifício maior que seria realizado por Cristo. Precisaria ser, como é uma questão celestial, o pecado surgiu no céu, teria que ser também o sacrifício de alguém do céu, né? Do próprio Deus, vindo do próprio Deus. Só o sangue de Cristo, ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos, pode expiar os pecados da humanidade. Então, somente o sangue de Jesus pode expiar os pecados da humanidade. Aqui tem alguns versos para a gente estar lendo. Vamos acompanhar juntos aqui. Romanos 3, 21 a 25, 1 João 1, verso 7, também tem Hebreus 8, verso 5 e Hebreus 10, verso 4. Vamos lá, Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, o sangue dos animais eram apenas uma representação do que aconteceria com Jesus, sendo ele um ser divino. Que o sangue de animal não pode remover pecados, né? Inclusive Deus não se agrada, né, desses tipos de sacrifício e a Bíblia diz sobre isso. Então não é para agrado de Deus, mas a necessidade de que o homem reconheça o mal que o pecado trouxe ao mundo. Hebreus 8, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, quer dizer, apenas estão representando as coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, né, como a gente já leu, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Tá? Romanos 3, 21 a 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso aqui é interessante. Agora, sem lei, não quer dizer que a lei não exista, mas foi sem lei porque a lei ela age sobre a culpa, sobre o pecado. Não havendo Jesus pecado, não haveria lei para condená-lo. Então, para Jesus é sem lei. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela própria lei, porque se é a lei que condena, e não havendo condenação para Jesus, a lei agora se torna testemunha, porque Jesus cumpriu toda a lei. E pelos profetas.
como foi profetizado o que aconteceria, e tudo aconteceu conforme estava escrito. Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. A nossa fé em Cristo é que traz justiça para nós, porque nós por nós mesmos não podemos ser justos, né? Então, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que mais uma coisa interessante, né? Mais um detalhe para a gente prestar atenção. Primeiro vamos ver aqui o que é propiciação, né? Propiciação seria uma forma de aplacar a ira de Deus. Deus está chateado em função do pecado e seria uma forma de aplacar a ira de Deus. Mas essa maneira de enxergar também a propiciação parece meio pesada, né? Parece que é um Deus rancoroso que estaria gostando do sacrifício que foi realizado. Mas, na verdade, a gente pode também levar mais profundamente a propiciação e entendê-la como a intercessão em favor em favor da humanidade. Então, a propiciação seria a intercessão de Jesus por nós mediante na presença de Deus, né? Mediante Deus, que aí torna a coisa mais profunda e mais ligada ao plano de redenção, porque tudo que Deus fez foi por amor e não por ódio ou por raiva, né? A Bíblia, quando se refere à ira de Deus, é porque no seu poder, na sua glória, na sua plenitude, o mal não pode conviver na presença de Deus. E quando o mal chega ao ponto de o mal não poder mais estar na presença de Deus, ou a glória de Deus não poder ser contida, né, vem os resultados da presença do mal diante de Deus, que é a destruição, como a gente vê várias cidades, vários povos sendo destruídos na Bíblia. Às vezes a gente não entende, parece que Deus é um Deus mau, mas não é, porque já a taça deles já se encheu, já passou dos limites, todas as oportunidades que Deus deu foram rejeitadas, então aquele povo já não tem mais a condição de se manter na presença do Deus vivo. Não se manter na questão da adoração, mas se manter como criatura no universo que foi criado por esse Deus, né? Então, propiciação aqui seria a intercessão de Jesus em nosso favor, né? E aí vem a tolerância, né? Essa manifestar a justiça de Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, Deus então se torna tolerante mediante a nossa fé em Cristo e apaga o nosso passado. Só que aqui está se referindo aos pecados anteriormente cometidos, até o momento de conhecermos a verdade e nos arrependermos do pecado que cometemos. A partir do momento que conhecemos e não há arrependimento do que fizemos anteriormente, não há mudança de caráter, mudança de vida, a gente continua na condição de estar abraçado ao mundo e ser destruído junto com aquilo que a gente mais ama, que está acima de Deus. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento ensinava ao povo então a natureza terrível do pecado e apontava Jesus como o único que pode perdoar a culpa. Os muitos sacrifícios não eram eficazes por si mesmos, a gente já leu, né? Pois o pecado é uma ofensa moral. Só o sangue de Cristo, ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos, pode expiar os pecados da humanidade. A gente passa a ter até uma compreensão melhor desse texto explicativo aqui, depois de a gente entender, lendo esses versos que são indicados, né? E eu acho interessante que aqui
está dizendo que o pecado é uma ofensa moral. Quer dizer, quando a gente estuda moral e ética, a ética é uma coisa, né? E moral é outra. Por exemplo, um político corrupto que faz coisas boas para a sociedade, eticamente as pessoas aceitam. Mas na moral ele continua sendo corrupto, independente de fazer o bem a quem quer que seja, né? Corrupção vai ser sempre corrupção e a corrupção não cabe na moralidade. Mas a ética da nossa sociedade, do nosso entendimento da cultura em que vivemos, se o cara ele for corrupto, mas fizer o bem, a gente até aceita, né? Melhor esse do que outro que só rouba. É assim que a gente faz. E a moral não aceita isso. Então, aqui para Deus, o pecado é uma ofensa moral. Por quê? O pecado é o quebrar a lei, é o desobedecer à lei de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei. E nós conhecemos a lei de Deus, os 10 mandamentos, como a lei moral, diferente das leis cerimoniais, leis de saúde, que eram leis específicas para o povo de Israel. Então haviam vários tipos de lei, mas a lei moral é a lei que representa o caráter de Deus. E o pecado, que é a transgressão dessa lei que representa o caráter de Deus, afronta esse caráter. E quando há essa afronta, nós entramos então na iniquidade, que é o pecado imperdoável, pecado contra o Espírito Santo. Já não ouvimos mais Deus falar conosco. Então, por isso, o estudo do santuário é importante. É como se fosse um grande tribunal celestial, né? E coloca todas as coisas às claras. Questão de número 10. Quem é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário celestial? Então, o santuário celestial não é para qualquer um e tem uma pessoa específica que pode, que conquistou o direito de nos representar na presença de Deus, justamente porque viveu na terra e não cometeu pecado nem ofensa moral contra Deus. Viveu conforme os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Então, Hebreus 8, versos 1 e 2 diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja que a palavra de Deus ela se refere ao tabernáculo santo, o tabernáculo no céu, como o verdadeiro. Por quê? Porque o daqui era apenas uma representação do santuário celestial. Então ele não ocupa o primeiro lugar nas questões, né? É o oposto da Torre de Babel. A Torre de Babel, o homem tentando chegar ao céu e se colocar à altura de Deus, e o tabernáculo na terra que Deus manda erguer traz Deus até o homem. Enquanto o homem era proibido de ir até Deus, mas Deus faz o caminho inverso e vem até nós através da presença do tabernáculo e do santuário no meio do povo de Israel. E isso, claro, após a morte de Jesus, todo aquele papel cerimonial é cumprido, e então o evangelho é aberto à pregação aos gentios e toda esse benefício é então explanado para toda a humanidade. E no Antigo Testamento também nós temos várias pessoas que reconheceram Deus, reconheceram as suas promessas, o reconheceram como Criador e foram salvos, como o caso da prostituta Raabe, ainda depois vem fazer parte da linhagem, né, que viria o próprio Cristo. Então, assim, a salvação ela é extensiva a todos aqueles que aceitarem a Jesus e reconhecerem Deus como Criador e se permitirem ser guiados pelo Espírito Santo. Então, o único que pode entrar, né, no santuário celestial é Jesus Cristo. Jesus é o mediador único e suficiente entre Deus e o ser humano.
conforme está em 1 Timóteo 2,5, Atos 4, 11 e 12. Um mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermédio de Cristo, Deus pode se reconciliar conosco. E como nosso representante, Cristo intercede por nós diante do Pai, oferecendo os méritos do seu sangue quando o aceitamos. Vamos ler essas passagens que estão aí. 1 Timóteo 2, verso 5 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Atos 4, versos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ao pregarmos o Evangelho, estamos cumprindo o ministério da reconciliação. Quando ensinamos, quando dividimos com alguém, quando aproximamos alguém de Jesus, nós participamos desse ministério da reconciliação. Porque o homem ainda está afastado de Deus por falta de conhecimento, né? O homem ainda está escravo deste mundo porque não tem conhecimento, né? O povo carece de conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. 1 João 1, 7 e 9, a 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E a verdade não está em nós. Então, quando dizemos que não cometemos pecado, que somos bons, que somos santos, somos puros, não somos pecadores, estamos mentindo. A verdade não está em nós. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, aqui nos lembra da passagem da entrada do sumo sacerdote no Santíssimo, que naquele dia especial, no 10º dia do 7º mês, ele tinha que estar com o coração aberto e tendo confessado todos os pecados a Deus para ser perdoado, então conseguir entrar no santuário e sair de lá vivo, né? No santuário não, no tabernáculo, né? No Santo dos Santos. 1 João 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós podemos continuar pecando? Não. Aqui segundo o livro de 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, Jesus está dizendo um recado para nós através do seu servo João. João, com todo carinho, chamando-nos de filhinhos. Ele se referia a um povo também, que eu não me lembro agora qual povo era, dizendo que essas coisas estão escritas para que a gente não peque. Então, traduzindo isso aqui também para uma mensagem divina, dita pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, a Bíblia, Ele escreveu a Bíblia, nos enviou a sua palavra, a fim de que nós não pecássemos. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Jesus intercede por todo o mundo. Então, Jesus é o mediador único e suficiente entre o Deus e o ser humano. Um mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermédio de Cristo, Deus pode se reconciliar conosco. E como nosso representante, Cristo intercede por nós diante do Pai, oferecendo os méritos do seu sangue, quando o aceitamos. Então,
Cristo só pode fazer isso também por nós, só pode interceder quando nós o aceitamos. Vamos adiante, porque senão eu vou fazer um comentário que vou responder algo mais que está mais à frente. Questão de número 11. Qual é a obra desempenhada por Jesus no santuário celestial? Hebreus 7, verso 25. Hebreus 7, verso 25 nos diz: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o papel de Jesus no santuário celestial é interceder por nós. E através dele, nós podemos nos achegar a Deus. E ele vai viver sempre para interceder por nós. Quando nos arrependemos de nossos pecados, pedimos perdão e libertação a Jesus Cristo. Apesar de o perdão ser concedido gratuitamente, não é de graça para Cristo. Ele morreu na cruz como sacrifício, tomando sobre si a punição por nossos pecados. Lá em cima, quando eu me silenciei, é porque eu ia acabar dizendo isso aqui, que a gente acabou de ler agora. Então, não é porque estamos na graça que o sacrifício foi barato. Jesus sofreu muito, pagou um alto preço, pagou com a própria vida, mesmo sem ter pecado. Se o salário do pecado é a morte, Jesus não havia pecado para receber esse salário. Então foi humilhado, foi açoitado, colocado como um ser humano da classe mais baixa e levantado sobre o madeiro a fim de que nós pudéssemos agora estar diante de Deus. Então foi muito caro, isso custou muito caro para Deus. A dor de ver seu próprio filho sendo sacrificado, ter que romper os laços com Jesus a fim de que esse viesse a morrer, porque se não rompesse os laços não haveria morte. E agora, então, no santuário celestial, como sumo sacerdote, apresenta diante de Deus Pai os méritos de seu sangue derramado na cruz, para que cada pecador arrependido que o procura seja absolvido por Deus da condenação eterna. Então, cada pecador que procurar por Cristo como intermediador entre ele e Jesus, ele encontrará a salvação, porque Jesus estará intercedendo por ele. Todo aquele que busca a mediação sacerdotal de Cristo pode se beneficiar do preço pago por seu sacrifício expiatório. Fomos comprados, queridos, e comprados por um alto preço. A nossa salvação custou caro, muito caro. E ela vem de graça justamente porque nós não somos merecedores. Mas ela também não pode ser porque a salvação nos vem de graça que a gente vai continuar pecando e pecando e pecando, né? O que ocorrerá quando o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado? Apocalipse 14, verso 14 a 20. Vamos lá. Vamos ler primeiro do 14 ao 17. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A foice significa colheita, né? Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então aqui começou a colheita. Jesus terminou o trabalho de intercessão e agora vem buscar a sua igreja. Mas após ele saiu também um outro anjo com outra foice afiada, que a gente vai ver nos próximos versos aqui de 18 a 20. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra,
porquanto as tuas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então aqui nós vemos duas situações. Vamos ler o comentário e a gente vai entender melhor. Ao terminar a sua obra no santuário celestial, o Senhor virá à terra para fazer a ceifa ou a colheita do seu povo redimido. Também trará a retribuição aos ímpios por suas más escolhas. Então essa questão que hoje é muito colocada, que a salvação é para todos, todos estão salvos, aquele que vai cometer seus crimes ora um Pai Nosso, e está tudo certo. Não é bem assim, não está certo. Essa é uma informação que está completamente errada. Jesus irá separar o joio do trigo. E aqui a videira que representa o povo que não alcançou a salvação, ela é lançada então no lagar da cólera de Deus e foi pisado fora da cidade. Esse pisado fora da cidade representa o quê? Quando alguém era condenado dentro do povo de Israel, no acampamento ou na região, ele era retirado da cidade e apedrejado do lado de fora. A sua vida era ceifada do lado de fora da cidade, não dentro da cidade. Então, ele foi levado para fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Apocalipse apresenta os seus cavaleiros, né? E a gente vê aqui também essa representação dos cavaleiros que saem para cumprir suas missões, numa extensão de 1.600 estádios. Então, é separado um povo que vai para o céu e um povo que vai se encaminhar para a morte eterna. Por que isso acontece? O fim dos ímpios não se deve a capricho divino. Deus não está fazendo isso com prazer, mas é resultado do apego ao mal, aqueles que não conseguiram se desapegar das coisas ruins. Preferiram abraçar o mundo e a sua aparente alegria, uma alegria momentânea, vamos dizer assim, atitudes que desagradam a Deus, que vão contra o que representa Deus. Então, esse é o resultado do apego ao mal. Deus porá fim ao pecado e tudo que estiver ligado ao mal será eliminado. É isso que ocorre quando deixamos a fonte de vida. Ao rejeitar a vida que nos sustenta, nós nos entregamos à morte. Esperamos que você tenha entendido esses diversos rituais no santuário terrestre que representam a morte de Cristo na cruz e seu ministério no santuário celestial. E também esperamos nos comprometermos todos juntos com o nosso fiel sumo sacerdote, entregando a nossa vida definitivamente às suas mãos e reconhecendo que Ele é o maior interessado em me salvar. E nós podemos então dizer que agradecemos-te, ó Deus, pelas oportunidades, porque mesmo quando nós não conhecemos a Tua palavra, não conhecemos a verdade, o Senhor ainda vem ao nosso encontro. O Senhor ainda vem até nós, trazendo aquilo que nós necessitamos para nos encontrarmos salvos, que é a justificativa em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoe a todos nós, dá-nos a vontade de fazermos parte deste grupo que um dia viverá com o Teu Filho por toda a eternidade. E que assim seja em nossas vidas, pois nós pedimos nos méritos daquele que veio a este mundo, derramou o seu sangue para nos salvar, que é o Teu Filho amado Jesus. Pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém.
Bom, meus queridos, até o próximo estudo e que nós possamos aproveitar essas palavras. Que Deus nos ajude a enxergar a verdade, porque estamos todos em busca. Esse que vos fala não é nenhum perito, nem algum conhecedor excepcional, mas um ser humano que também está buscando, junto com cada um de vocês, o conhecimento junto a esta verdade. E estudar com vocês tem sido bênção para mim e espero que possa estar sendo bênção para vocês também. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo, na paz do Senhor.